Hoje nós vamos ler Ezequiel de 1 a 4 e Isaías 35. Ezequiel 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. Eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali, a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas. As suas asas encostavam umas às outras. Quando se viam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo, rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas, que se encostavam de outro ser vivente, de um lado e do outro, e as 2 asas que cobriam seus corpos. Cada um deles ia sempre para a frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam e não se viravam. Quando se moviam, os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado para o outro, entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como berilo, as 4 tinham aparências semelhantes. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam, enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes, estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas os seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóboda, reluzente como gelo impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia 2 asas ao que lhe estava mais próximo, e com as outras 2 cobria o corpo. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como o de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóboda, sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóboda, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como se estivesse cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco celeste nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Ezequiel 2. Ele me disse: Filho do homem, fique em pé, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga a eles: assim diz o soberano Senhor, e quer aquela nação rebelde, quer aquela nação rebelde, ouça, quer deixe de ouvir.
saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros, e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que eu digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que eu vou dar a você. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Ezequiel 3. E ele me disse: Filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: Filho do homem, coma este rolo que estou dando a você e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi e em minha boca era doce como mel. Depois ele me disse: Filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas a nação de Israel não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu o enviasse, eles o ouviriam. Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Porém, eu tornei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. E continuou: Filho do homem, ouça atentamente, guarde no coração todas as palavras que eu disser a você. Vá agora aos seus compatriotas, que estão no exílio, e fale com eles. Diga-lhes, quer ouça, quer deixem de ouvir. Assim diz o soberano Senhor. Depois o Espírito levou-me e ouvi a estrondosa aclamação. Que a glória do Senhor seja louvada em sua habitação. E ouvi o som das asas dos seres viventes, roçando umas nas outras, e atrás deles o som das rodas. Um forte estrondo. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. Fui aos exilados que moravam em Tel Abibe, perto do rio Quebar. 7 dias fiquei lá entre eles, atônito. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar, para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertiu o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você estará livre dessa culpa. A mão do Senhor esteve ali sobre mim, e ele me disse: levanta-se e vá para a planície, e lá falarei com você. Então me levantei e fui para a planície. E lá estava a glória do Senhor, glória como a que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Prostrei-me com o rosto em terra, mas o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Ele me disse: vá para casa e tranque-se, pois você, filho do homem, será amarrado com cordas. Você ficará preso e não conseguirá sair para o meio do povo. Farei sua língua pegar-se ao céu da boca, para que você fique calado e não possa repreendê-los, embora seja uma nação rebelde. Mas quando eu falar com você, abrirei sua boca, e você lhes dirá: assim diz o soberano Senhor. Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça.
pois são uma nação rebelde. Ezequiel 4. Agora, filho do homem, apanhe um tijolo, coloque-o à sua frente, e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Em seguida, cerque-a e erga obras de cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamentos e ponha aríedes ao redor dela. Depois apanhe uma panela de ferro, coloque-a como um muro de ferro entre você e a cidade, e ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada, e você a sitiará. Isso será um sinal para a nação de Israel. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo, e sobre você põe a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela. Ou seja, durante 390 dias, você carregará a iniquidade da nação de Israel. Terminado esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá. Durante 40 dias, tempo que determinei para você, um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém e, com o braço desnudo, profetize contra ela. Vou amarrá-lo com cordas para que você não possa virar-se enquanto não cumprir os dias da sua aflição. Pegue trigo e cevada, feijão e lentilha, painço e espelta, ponha-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Você deverá comê-lo durante os 390 dias em que estiver deitado sobre o seu lado. Pese 240 gramas do pão por dia e coma-o em horas determinadas. Também meça meio litro de água e beba em horas determinadas. Coma o pão como você comeria um bolo de cevada. Asse-o à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. O Senhor disse: desse modo, os israelitas comerão sua comida imunda entre as nações para onde eu os expulsar. Então eu disse: ah, soberano Senhor, eu jamais me contaminei, desde a minha infância até agora, jamais comi qualquer coisa achada morta ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou em minha boca qualquer carne impura. Está bem, disse ele. Deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca e não em cima das fezes humanas. E acrescentou: filho do homem, cortarei o suprimento de comida em Jerusalém. O povo comerá com ansiedade comida racionada e beberá com desespero água racionada, pois haverá falta de comida e de água. Ficarão chocados com a aparência uns dos outros e definharão por causa de sua iniquidade. Isaías 35. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Se Deus virá, virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se destamparão. Então os coxos saltarão como servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas romperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria, duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Amém. Amém, glória a Deus. Texto poderoso. Obrigado, Pamela, pela leitura.
Esse texto, irmãos, tem tantos ensinos que, se nós começarmos a falar aqui sobre cada um deles, nós ficaríamos o dia inteiro. Mas fica tranquila, não vou falar mais que 2 horas. Brincadeira, irmãos, tudo bem. Nós precisamos entender um pouco, irmãos, sobre a situação, sobre os tempos, sobre o que estava acontecendo. Ezequias era sacerdote, que foi levantado por Deus também para ser profeta. Nós acabamos de ler Jeremias, que tinha sido levantado como profeta por Deus, como atalaia, aquele que está no alto, vê o perigo chegando perto e avisa a todos à sua volta sobre esse perigo. E Ezequias estava cumprindo uma função semelhante. Ezequias tem uma característica interessante desse livro, que Ezequias, ao longo do tempo, ao longo dos capítulos, ele ficou muito impressionado com as coisas que Deus ministrava na vida dele, as visões que ele tinha, como a visão dos 4 seres viventes, no capítulo 1, e ele foi muito preciso, ele chegou a colocar datas, então isso nos ajuda a entender exatamente e nos situar em que momento nós estamos na história de Israel, na história de Judá, na história do povo judeu. Ele já começa o livro falando, era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. Aqui nós já entendemos que Ezequias começou seu ministério já cativo na Babilônia, quando ele tinha 30 anos. E no versículo 2, foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim. Então, ele foi exilado quando tinha 25 anos, 5 anos depois, ele começou o seu ministério como profeta, junto ao povo. E nesse tempo, nós precisamos também lembrar que nós tivemos outros grupos que foram enviados para a Babilônia por Nabucodonosor e seu exército. Na verdade, nós tivemos 3 grupos. O primeiro grupo, nós temos uma pessoa que nós já ouvimos falar bastante aqui durante essas ministrações do Maná, que foi Daniel. Então, o primeiro grupo que foi levado para a Babilônia, Daniel fazia parte desse grupo, e os seus 3 companheiros também. E o segundo grupo foi o grupo em que nós temos Zedequias, quando ele foi enviado. E o terceiro e último grupo foi quando que Ezequiel foi levado. O terceiro e último grupo foi quando Zedequias, o rei Zedequias, foi levado com o último grupo para a Babilônia. E isso aconteceu 2 anos depois do início do ministério de Ezequiel. Então, nós temos aqui 3 pessoas que Deus levantou como profetas, que foram contemporâneos. Nós temos Daniel, que foi levado para a Babilônia. Nós temos, um tempo depois, Ezequiel, que foi levado para a Babilônia. E nós acabamos de ler aqui o livro de Jeremias, que estava em Judá nesse tempo, e Jeremias profetizou, ensinou o povo, falou para todos a respeito da destruição de Judá, da destruição do templo. Então, todos os 3 foram levantados como profetas, todos os 3 foram levantados como atalaias, todos os 3 foram levantados para alertar o povo, para informar ao povo que aquilo que eles estavam fazendo estava desagradando a Deus, que eles deveriam mudar o seu proceder, que eles deveriam se consertar. E Deus fez tudo isso através desses 3 homens por amor a este povo, por amor ao povo judeu, ao povo que estava ali em Israel, depois no reino de Judá também. Ele amava tremendamente a vida daquele povo, e ele levantou homens ungidos por ele, capacitados por ele, para serem instrumentos para alertar o povo. Nós entendemos que isso não serviu para que o povo mudasse o seu proceder, e teve toda a consequência. Foram levados para a Babilônia e ficaram durante 70 anos em Babilônia, até que fossem resgatados por Deus e pudessem voltar efetivamente todos para a Terra Santa. No capítulo 1, nós já temos aqui algumas características interessantes da visão. Primeiro, que a palavra veio de uma forma tão tremenda, a visão veio de uma forma tão tremenda na vida de Ezequiel, que Deus
depois de ele ver a visão, teve que falar para ele ficar de pé, porque ele estava prostrado diante de toda aquela visão. Foi impactante na vida dele a visão dos 4 seres viventes. Não está explicado aqui no capítulo 1, mas no capítulo 10, nós temos a explicação de que esses 4 seres viventes eram querubins. O que nós temos aqui no capítulo 1 é que acima deles, acima da abóbada que eles tinham sobre eles, estava um trono de safira. E especificamente, tem no versículo 26 essa descrição, e especificamente o trono de safira, nós estamos falando do trono de Deus. Então, esses 4 seres viventes eram querubins que sustentavam e ministravam o trono de Deus. Uma característica interessante que eu fiquei assim com dúvida na leitura e fui buscar esse entendimento aqui, que eles tinham 4 rostos: homem, leão, boi e águia, e cada um desses rostos tinha uma característica diferente. Então, quando você tinha, por exemplo, o rosto de leão ministrando, você tinha uma característica de poder e de autoridade que estava sendo ministrada. E a palavra diz aqui que eles não andavam de lado, eles andavam sempre para frente. E as rodas que estavam abaixo deles os levavam. Então, eu busquei esse entendimento para compreender que quando você tinha a ministração de um desses rostos, por exemplo, o rosto de leão, quando ele andava com esse rosto sempre para frente, ele não se movia para o lado. Quando o rosto de homem estava ministrando, ele andava para frente, de acordo com a face de homem. Quando a face de águia estava ministrando, andava para frente. Então, por isso, não tinha uma movimentação considerada como de lado. Quando cada face ministrava, ia em frente com aquela face, olhando para frente. E nós temos aqui, então, irmãos, no livro de Ezequiel, a primeira questão que nós aprendemos, e tem muitas referências dentro desses capítulos que nós lemos, sobre a rebeldia do povo, sobre o povo ter se afastado de Deus. No capítulo 2, nós temos uma série de versículos, começando com o versículo 3, que Deus fala insistentemente que a nação que foi levada, a nação de Israel que foi levada para a Babilônia, é considerada como nação rebelde. No versículo 3, a palavra fala: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. No versículo 4, fala de novo como que eles são rebeldes. No versículo 5, fala de novo, nação rebelde. E ainda declara: quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. Deus levantou Ezequiel para declarar a palavra, para declarar conserto na vida do povo. No versículo 6, novamente, ele fala sobre a ministração, para ele não ter medo, ainda que haja espinheiros, ainda que viva no meio de escorpiões, já demonstrando para Ezequias que ministrar para a vida daquele povo não seria fácil. E no final do versículo fala de novo: embora seja uma nação rebelde. Então nós vemos uma característica aqui do povo que saiu da presença de Deus, o povo que deixou de obedecer a Deus, o povo que deixou de cumprir os princípios de Deus e foi considerado por Deus como rebelde diante dele. E isso causou toda a consequência, o exílio deles para a Babilônia. Eles foram para uma terra estranha, um povo estranho, falando uma língua estranha, com deuses estranhos. E mesmo assim, com tudo isso que estava acontecendo, Deus levantou um atalaia, um profeta, para falar a sua palavra, para que eles se consertassem e voltassem para Deus. Por isso nós entendemos, irmãos, Deus nunca quis que nenhuma pessoa se afastasse deles. Deus sempre quis que todos andassem na presença dele. Nós somos criados para termos um relacionamento com Deus. O que nós estamos fazendo aqui no Maná, o que nós fazemos com as recomendações que temos tido de ler a palavra, de orar, de estar na presença de Deus, nós estamos investindo o nosso tempo na presença do Rei da Glória.
aquele que é o Deus que cuida de nós, que nos guarda, que nos livra, aquele que ministra e traz a sua direção, aquele que tem cura e restauração para as nossas vidas, e quando necessário, assim como nós vemos na vida do povo aqui, se preciso for, aquele que nos corrige. Então, nós vemos isso acontecer. Quando Deus estava falando para Ezequias, para ele ministrar a vida do povo e classificando como nação rebelde, a explicação principal nós temos aqui também com um conjunto de duas palavras que Deus usou mais de 60 vezes no livro de Ezequiel, que está no versículo 4. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o Senhor soberano. E nós vemos outras vezes, no versículo 11, final do versículo, assim diz o soberano Senhor. No versículo 27, da mesma forma, quando eu falar com você, abrirei sua boca, e você lhes dirá, assim diz o soberano Senhor. Então nós temos aqui, irmãos, até mesmo quando Ezequias falou com Deus, no versículo 14, ele disse, então eu disse, soberano Senhor. Por quê? Porque o povo tinha perdido a noção de que Deus era soberano, que Deus era o Deus sobre todos os deuses, que Deus era o único Deus que poderia trazer graça, livramento, socorro, sustento, provisão, direção, era o único que poderia livrá-los. Então ele teve que ensinar, através de Ezequiel, de novo para o povo, que ele era o Senhor soberano, que ele era o soberano Senhor. E ele fez questão de frisar isso, colocando dezenas de vezes essa mesma descrição, esse mesmo conjunto de palavras no livro de Ezequias, e ministrou isso na vida do povo. Porque nós precisamos saber, irmãos, que nós temos um Deus colocado sobre as nossas vidas. Nós precisamos saber que o preço que Jesus pagou na cruz por nós foi um preço caro. Nenhuma pessoa, nenhum Deus que possa, outro Deus que possa existir, conseguiria ter pago o preço que Cristo pagou pelas nossas vidas. E Deus estava justamente ensinando o povo aquilo que ele era, o que o povo deveria considerar que ele era na vida de todos eles, soberano, Senhor, aquele sobre todos os deuses, aquele sobre todas as coisas, aquele que os guia, aquele que os guarda. Nós precisamos, através do nosso exercício, do nosso relacionamento com Deus, nós precisamos colocar isso em prática a cada dia. Nós já tivemos aqui comentários também, há tempos atrás, a respeito do símbolo da cruz. A cruz, na parte horizontal, significa que nós precisamos nos relacionar com as pessoas à nossa volta. Nós precisamos interagir com as pessoas à nossa volta. Nós somos criados para nos relacionarmos com as pessoas. Mas se nós olharmos para a parte vertical da cruz, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Se nós não tivermos um relacionamento com Deus, de nada vale termos relacionamento com as pessoas. Nós não podemos ter relacionamento com as pessoas se a base de relacionamento nas nossas vidas não for o nosso relacionamento com Deus. Essa semana a Mara teve um problema de saúde, eu a levei no hospital, esperamos algumas horas, atendimento, tudo, e tinha uma moça que eu notei que ela estava nervosa e ela falando no telefone, não mãe, não fulano, não Beltrano, eu vou ter que ser internada para fazer uma operação de emergência na vesícula, não dá para fazer, não dá para tomar remédio, não, eu já estou aqui, e eu percebi o nervosismo, a tensão, o medo no coração dessa moça. Comentei com a Mara e ela parou. Nós estávamos sentados em duas cadeiras e ela parou exatamente atrás da Mara, de pé, porque no lugar que nós estávamos tinha um sinal mais forte de telefone celular, né? E ela falando, ela terminou a ligação, aí nós falamos com ela. Olha, desculpe, a gente não pôde deixar de ouvir que você vai precisar fazer a cirurgia. Então, nós tivemos um caso aqui também na nossa família. A nossa filha teve que fazer há tempos atrás uma cirurgia de emergência também. Então, nós queremos dizer para você que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus te abençoe, que você seja mesmo guardada por Ele, que dê tudo certo nessa cirurgia.
Sabe quando você percebe que tira um peso da vida da pessoa? Ela falou assim para nós: ai, que bom, ai, obrigada, ai, eu estava com tanto medo disso, ai, que bom que vocês falaram isso. E começamos a falar e começamos a ministrar a vida dela. Irmãos, nós aprendemos de Deus, nós estamos sendo capacitados não apenas para nós. Deus está fazendo isso para nós transbordarmos, porque tem muitas pessoas à nossa volta que não tiveram a oportunidade que nós temos hoje de estar na presença dele, de conhecer o nome dele, de sermos fortalecidos por ele, de conhecermos um pouco mais da sua palavra. E conversamos com ela e ministramos, é verdade, puxa, eu já pensei nisso, não, eu tenho falado com Deus sobre isso, nossa, o que vocês estão falando agora, eu nunca tinha pensado, e foi uma oportunidade tremenda para ministrar a vida dessa moça. E aí nós temos tudo que Deus tem feito, irmãos, e também nesse livro de Ezequias, ministrando o povo, a partir do versículo 15 do capítulo 3, sobre a nossa responsabilidade, não somente com relação aos da fé, aqueles que estão conosco, mas também com relação às pessoas à nossa volta que não conhecem a Deus. A partir do versículo 18, a palavra fala: quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não advertir nem de falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. E ele continua falando no versículo 19, se nós advertirmos essa pessoa que não conhece a Deus, está aqui o ímpio, e ele se não se desviar, ok, nesse caso, você estará livre de culpa. Então, Deus está nos chamando. Se nós olharmos no final do livro de Mateus, Jesus nos chamou para fazermos discípulos. O que significa isso? Para ensinarmos aquilo que nós temos aprendido, para compartilharmos aquilo que nós temos aprendido. Porque um dia, uma pessoa orou por cada um de nós, uma pessoa ministrou a nossa vida, e em alguns casos específicos, talvez o Senhor tenha falado diretamente com você. Na nossa família, houve uma pessoa que ministrou muito tempo, a irmã da Mara, e através da Mara eu conheci a Cristo. Então nós temos hoje toda uma história sobre o que Deus fez, o que Deus ministrou, e levantou uma pessoa que ministrou uma pessoa na família. Eu fui a primeira pessoa da minha família que se converteu, que entregou sua vida para Cristo. Através da oração, do testemunho, diversas pessoas da minha família se converteram também. Isso é mérito meu? Não. Não é mérito nosso, é mérito de Deus através das nossas vidas. E nós, assim como Ezequiel, não sei se você já enfrentou essa situação, nós enfrentamos resistência, nós enfrentamos problemas. Eu tenho gente na minha família que, quando eu me converti, perguntava na minha cara: e agora, você vai virar beato? Vai ficar socado dentro da igreja agora? Irmãos, existe resistência. Mas assim como Cristo declarou na cruz sobre todas as pessoas que estavam lá, e principalmente sobre aqueles que os crucificaram: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós precisamos orar assim, nós precisamos orar, viver assim. Nós precisamos nos relacionar assim com as pessoas à nossa volta. E ainda temos a palavra explicando mais ainda para nós, em Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra principados, a nossa luta é contra principados, potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A nossa luta é contra a maldade, a malignidade, o inferno que muitas vezes age através da vida das pessoas. Não é contra as pessoas que estão à nossa volta. Nós temos também mais alguns aspectos interessantes aqui de Ezequiel, que ele ensina para nós, Deus ensina para Ezequiel, e ele registra na sua palavra, em Ezequiel 3:1, e ele me disse, Deus disse para Ezequiel: filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Que rolo? Nós sabemos que nos tempos bíblicos aqui, eles não tinham livros ou cadernos como nós temos hoje, ou não tinha a internet, o celular na mão, não tinha esse tipo de recurso. Eles tinham uns rolos com aquilo que era ministrado por Deus, eles tinham uns rolos com as cartas, eles tinham uns rolos com os livros
que eram os livros da Torá, e então eles tinham tudo isso em rolos, que normalmente se abria na sinagoga e que se fazia a leitura. Jesus fez a leitura de textos da Torá na sinagoga. Então, o que Deus está falando aqui com Ezequiel? Coma deste rolo, ou seja, receba este conhecimento, aprenda este conhecimento, seja capacitado, exatamente aquilo que nós estamos fazendo aqui. Cada um de nós aqui está fazendo exatamente o que Ezequiel fez. Nós estamos, simbolicamente, como comendo rolos aqui, aprendendo de Deus, recebendo da sabedoria que Deus tem para a nossa vida. Hoje a gente tem recurso tecnológico, tem internet, a gente junta gente do Brasil inteiro, às vezes tem pessoas de fora do Brasil, nesse grupo do Maná aqui, mas nós estamos aprendendo de Deus. Para fazer o quê? Para compartilhar, para fazer exatamente aquilo que Deus mostrou para Ezequiel que ele tinha que fazer na vida de todo o povo. Nós temos também, no capítulo 3, continuando ainda no capítulo 3, Deus mostrando para Ezequiel que aquele povo era um povo difícil, era um povo complicado, não era facinho. Muitas vezes até dentro da igreja tem resistência para ensinar, muitas vezes até dentro da igreja que tem, quanto mais fora da igreja. Então, no versículo 7, mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir. A nação não queria, a nação era uma nação rebelde e não queria ouvir a Deus, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. A nação de Israel tinha como foco fazer coisas que desagradavam a Deus. Então eles não se preocupavam mais, eles perderam aquele relacionamento com o Deus que fez todas as coisas. Eles deixaram de lado tudo isso. O versículo 8 fala, mas eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Não se preocupa não, Ezequiel. Se eles vão ser duros com você, você vai ser mais duros com eles também. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não sei quem já viu aqueles filmes antigos que tinha tiros de canhões, que eles batiam uma pedra para fazer uma faísca. A pederneira é esse tipo, era uma pedra extremamente dura. E quando você bate a pedra de pederneira na pedra, ela faz uma faísca. E a faísca fazia com que pegasse fogo na pólvora. Então teve nos filmes que muitos assistiram, canhões, armas, tudo, isso com certeza bem depois do tempo bíblico, mas no tempo bíblico eles utilizavam isso para fazer fogo. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, não fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. E essa palavra que Deus tem para cada um de nós. Não se desanima com as pessoas que não creem à sua volta. Não fica chateado se as pessoas estão resistindo àquilo que você testemunha. Não se preocupa com isso. Mantenha o foco em Deus. Mantenha o seu pé firme na presença de Deus e não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Assim, a Deus pode cumprir a sua palavra no livro de Salmos 91, onde fala que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos se nós permanecemos na presença dele. E, por fim, eu queria comentar a respeito de uma outra parte aqui que muitos devem ter ficado chocados no capítulo 4, que Deus falou para ele preparar os alimentos utilizando fezes humanas para pegar fogo, para poder preparar os alimentos. No versículo 17 do capítulo 4, pois haverá falta de comida e de água. Ficarão chocados ao se verem uns aos outros e definharão por causa da iniquidade. Daí que eu estou aqui com o capítulo 14. Sim, continuando, capítulo 15. Ezequiel falando com Deus. Está bem, disse ele, deixarei que você asse o seu pão em cima do esterco de vaca e não em cima de fezes humanas. Aqui nós precisamos nos lembrar que Deus estava falando com um povo que era rebelde diante dele. Um povo que se tinha desviado da presença de Deus. Um povo que tinha esquecido de Deus.
Então, quando Deus fala para Ezequiel preparar o alimento, queimando as fezes, colocando a preparação do alimento, queimando as fezes humanas, ia subir um cheiro ruim, ia subir um cheiro péssimo, porque isso é natural se nós fizermos isso com essas fezes humanas. E isso simbolizava aquilo que era o proceder do povo. Porque quando nós pecamos, quando nós nos separamos de Deus, o nosso pecado, as nossas ações, as nossas palavras, as nossas atitudes cheiram mal diante de Deus. As pessoas fedem, tem cheiro ruim diante de Deus. E aqui no versículo 17, o final dele, e definharão por causa da sua iniquidade. Qual é a definição de iniquidade? Pecado que não foi confessado. O povo pecou, não confessou e não pediu perdão a Deus. O que Ezequiel fez, ele colocou diante de Deus, que se Deus queria colocar tudo isso, fazer com que esse cheiro subisse novamente para que as pessoas sentissem o cheiro. Deus já estava sentindo o cheiro ruim, mas Deus queria que as pessoas sentissem esse cheiro, para que isso chocasse a vida daquelas pessoas, para que eles entendessem aquilo que eles estavam fazendo. E Ezequiel colocou para Deus que ele nunca tinha feito nada impuro, que ele sempre tinha se apartado das coisas impuras, e assim Deus permitiu que ele trocasse para utilizar esterco de vaca, para queimar o esterco de vaca, para preparar o alimento. E isso era um processo que era normal nessa época. Muitas pessoas usavam isso. E por que também isso estava sendo feito? Porque não tinha mais madeira. Porque eles estavam vivendo tempos terríveis. Havia falta de comida, havia racionamento de comida, havia racionamento de água, não tinha madeira para você esquentar, para você preparar um alimento, se utilizava com aquilo que estava à mão. Tudo consequência do afastamento. Quando nós estamos na presença de Deus, Deus é liberado para derramar a porção dele, para trazer o seu suprimento, para trazer a sua graça e o seu favor sobre as nossas vidas. Conforme nós nos afastamos de Deus, Deus é santo e ele não pode estar junto com o pecado, e ele não pode estar junto com a iniquidade. Então Deus não pode derramar a porção dele se nós nos afastamos. Finalmente, nós fechamos aqui com Isaías 35. O que Deus queria fazer? Deus usou a vida de Ezequiel para trazer conserto para o povo. E como a palavra de Deus concorda, como nós lendo todos esses capítulos, nós vemos que a palavra de Deus concorda e nos ensina. Qual era o propósito de Deus usando Ezequiel como uma fronte dura, usando ele para ministrar conserto na vida do povo, mostrando exemplos em que o que o povo estava fazendo era ruim, era feio, cheirava mal diante de Deus. O que Deus queria? No versículo 4, que nós lemos aqui em Isaías 35, a palavra fala: sejam fortes, não tema, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. E é isso que aconteceu. Tempos depois, quando o povo se consertou, quando o povo buscou a Deus, quando o povo entregou de novo os seus caminhos diante de Deus, Deus resgatou o povo. Deus restaurou o templo, Deus levou o povo de volta para Israel e trouxe de volta o relacionamento deles com o Rei da Glória, com aquele que pode todas as coisas. Eu não me canso, irmãos, de ver como é tremendo. Nós temos o Rei da Glória, aquele que é o Deus que fez todas as coisas. Imagina o tamanho do universo. Ele criou todas as coisas e ele usa a sua vida e a minha vida para mover o poder dele, para ministrar a vida de outras pessoas, para que nós tenhamos como meta de vida sermos discípulos de Deus, para que vivamos sendo o exemplo de Cristo, refletindo Cristo na nossa vida, para que a nossa vida seja um testemunho de fé, de esperança, de salvação para as pessoas à nossa volta. Como Deus, tendo feito todas essas coisas, tendo todo o poder nos céus e na terra, se importa conosco sendo pequenos e se importa com aqueles que estão à nossa volta e usa as nossas vidas, mesmo sendo imperfeitos. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor deixou a glória, habitou em carne, morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Obrigado porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para nos ensinarem de ti, para nos ensinarem da tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem levantado um povo, um exército, como é essa parte que se reúne aqui no Maná cada manhã. O Senhor levantou um exército que te ama, que quer estar na tua presença, que quer cumprir os teus mandamentos, que quer andar de acordo com os teus princípios. Eu oro para que o Senhor fortaleça a vida de cada um, para que o Senhor nos use, e se necessário for sem palavras, Deus, que o Senhor nos use como instrumentos poderosos nas tuas mãos, que vivamos para agradar o Senhor, para que as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas nações, a nossa vida chegue como um incenso suave e agradável diante de ti. Que o Senhor seja, por conta daquilo que nós fazemos, Senhor, em obediência diante de ti, que o Senhor seja plenamente liberado para derramar aquilo que é a tua porção, e que nós vivamos a cada dia na presença do nosso Senhor, do nosso Salvador, do Rei da Glória, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesta manhã, nesse dia, que você tenha um Shabá tremendamente abençoado, e que ele possa derramar na sua vida e através de você a porção dele. Em nome de Jesus. Shabbat Shalom.